Na aula de hoje de História, nós vamos estudar a cultura africana no que diz respeito à gastronomia, né? No que diz respeito à gastronomia, que é comidas africanas, certo? Nós vamos abrir o livro na página 88 e vamos acompanhar aí a fala de Tia Rejane, certo? Então, os africanos, como todo mundo já sabe, né? Vocês que fazem o 5º ano já sabem. Os africanos, eles vieram para o Brasil, né? Trazidos pelos portugueses para serem a mão de obra escrava na lavoura de cana-de-açúcar, certo? Porque acabaram começando a sentir falta, né, de mais pessoas trabalhando para eles, né, os europeus. E aí foram trazendo escravos, foram trazendo negros africanos para serem escravos no Brasil, né? E diziam-se muito bonzinhos, né? Porque trariam eles para trabalhar, sendo que não era trabalho, era escravidão, né? Onde os negros eles não tinham hora, né, para descanso, não tinham hora para nada, não tinham uma vida, como eu posso dizer, igual a deles, né? Eles eram tratados como bichos, viviam nas senzalas, né, lugares superlotados, enfim. Mas nós estamos aqui hoje com a aula sobre a gastronomia, certo? Eu só iniciei aí como foi essa vinda deles para o Brasil, né? Então, os africanos tinham, além dessa mão de obra escrava top, né? Porque eles eram fortes, eles tinham também o domínio, gente, o domínio da caça e das técnicas aí de cocção, né? Ou cozimento. A caça, na verdade, era motivo de orgulho para o africano, né? O africano, ele se dizia caçador africano. E por causa disso, muitos animais faziam parte da culinária africana. Vocês vão ver aí no livro de vocês o elefante, o hipopótamo, a girafa, o javali, o búfalo, o bode, o carneiro, o lebre, tatu, lagarta, aves, cães selvagens, né? Que eram chamados de mabeco, e etc. Muitos animais faziam parte da gastronomia aí do africano, né? Das comidas africanas. Então, eles tinham essa técnica de assar, eles tinham essa técnica de grelhar, de defumar, de conservar o alimento. Eles já usavam o que hoje nós usamos, né? Pode perguntar aí à mãe de vocês, nós usamos para que a carne conserve mais tempo, nós usamos o sal, e eles também já usavam sal e as ervas lá da época, né? Hoje nós temos os nossos temperos, mas eles tinham outras coisas bem da época, né? Então, até isso, nós temos até hoje, né? Tanto nós temos heranças indígenas, como nós temos heranças africanas, certo? Então, os negros africanos, eles não conheciam fritura, eles usavam a manteiga para passar no corpo, né? E o azeite era usado como remédio ou cosmético para o cabelo. Alguns ingredientes típicos da culinária africana eram arroz, inhame, frutas, né? Especialmente a banana e o coco, café, quiabo, gengibre, jiló, açafrão que hoje nós usamos e usamos muito, né? Que é o colorau. Pimenta, malagueta e azeite de dendê. Então, os africanos não gostavam de galinha e o ovo era tido como remédio. Quando os africanos chegaram ao Brasil, na condição de escravos, eles viviam nas senzalas, né? Que foi o que eu falei. E lá na senzala, gente, eles cozinhavam nos fogões, né? Onde eles preparavam os alimentos. E eles cultivavam, né? O que
eles preparavam os alimentos que cultivavam, né? Porque eles plantavam e colhiam, ou eles recebiam do senhor de engenho, né? Por exemplo, era como se fossem os restos dos senhores de engenho eram jogados lá na senzala. Então, eles faziam muito feijão, farinha de mandioca, sobras de carne dos animais, quando podiam caçar, ou recebiam dos senhores. Como eu acabei de dizer, eles recebiam sobras, né? Dos senhores de engenho. Então, era muito comum fazerem pirões, papas de fécula e farinhas de sorgo. Destas originou-se o cuscuz, que na África era feito com semolina, trigo ou sorgo. Então, eu quero que vocês pesquisem, né? E se vocês acharem, digam lá no meu privado, escrevam o significado e ponham lá no meu privado. O que é fécula, que a Rejane já sabe, tá? Fécula, sorgo e semolina. O que são esses três? Pesquisem e coloquem lá no meu privado a pesquisa de vocês, tá bom? Tudo que vocês mandarem para mim como pesquisa, essas pesquisas que eu peço para vocês fazerem, vocês vão aí ganhando pontuação nas pesquisas, tá bom? Então, fécula, sorgo e semolina. O que são, né? Esses três. Então, além deste, outros pratos. Só que os africanos conheceram o milho e passaram a utilizar o milho na preparação desse prato. Quer dizer que só aqui conheceram o milho, né? E aí foi que foram fazendo cuscuz, né? Com esse milho. E além deste, outros pratos foram nascendo quando os africanos conheceram o milho. A canjica, o munguzá, o angu, a pamonha. Eles já aprenderam aqui, já foram descobrindo entre eles esses pratos. Então, com o açúcar, muitas receitas de doce também foram geradas, juntando técnicas das cozinhas africana, portuguesa e moura, que é a árabe. Com o açúcar, muitas receitas de doces foram geradas, né? A comida que está na nossa mesa todos os dias e que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil é composta por muitas contribuições dos povos africanos e dos seus descendentes. A preparação dos alimentos durante o período colonial e mesmo em tempos mais recentes esteve nas mãos de mulheres africanas e das suas filhas. Olha que fantástico, né? Assim, muitos pratos tipicamente africanos foram recriados no Brasil e deram origem a moquecas, feijoada, mocotó, acarajé, galinha de caçarola, chinchim de galinha, lombo de porco assado com rodela de limão, caruru, vatapá, etc. Comer para os africanos era um momento de alegria e diversão que vinha constantemente acompanhado pela música e pela dança. Olha só, né? Então, um momento de comida, era um momento de alegria, né? Eles faziam danças, eles cantavam, né? Para poder comer, para poder saborear aí essas comidas que eles mesmos faziam. Então, aí vocês vão ver algumas comidas afro-brasileiras. Por que afro-brasileiras? Porque foram os africanos que descobriram, né, essas comidas aqui no Brasil. Por isso que afro-brasileiras, certo? E aí vocês vão ver cada uma nesse retângulozinho aí embaixo, bem clarinho, tá bom? Então, eu espero que vocês façam aí a página 90, certo? A página 90, baseado no que a gente acabou de ler, que é sobre a gastronomia africana. Tentem fazer aí a página 90. E agora nós vamos relembrar aí porcentagem, né? Porque vocês vão ter que fazer a página 173, certo? Então, nós vamos relembrar aí a porcentagem. Então, olha, vejam bem. Teve gente que, infelizmente, não assiste os vídeos e vai tentar fazer logo a atividade. E o que aconteceu? Foram ver o procedimento do livro, que eu acho um pouco mais complicado para que você entenda a porcentagem. Por isso que eu ensinei outro método, tá? Então, é bom que você assista ao vídeo, porque no vídeo pode ter algo que facilite aí sua atividade. Então, eu vou explicar novamente, certo? O que vimos na aula anterior de matemática. Se eu quero saber 5% de 400, o que foi que eu ensinei?
Nós vamos multiplicar 5 vezes 4, que vai dar o 20, né? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. Não foi? Eu poderia colocar aqui, mas ia ficar muito imprensadinho. Então, agora, eu quero que você pegue e divida 20 por 100, porque estamos falando de porcentagem. Então, agora, sim, aí você pegou 5 vezes 4, que deu 20, e você agora vai acrescentar esses 2 zeros. Já estava esquecendo, os 2 zeros, ok? E agora, eu vou pegar o resultado e vou dividir por 100. De novo, 5 vezes 4, 20. Repito os 2 zeros do 400 aqui. E vou dividir 2.000 dividido por 100. Como aqui embaixo tem 2 zeros, é a mesma coisa de dividir, tá, gente? Quando a gente vai eliminando aí a mesma quantidade de zeros, nós estamos dividindo. Então, eu vou pegar e eliminar 2 zeros e eliminar 2 zeros em cima. Então, 5% de 400 é igual a 20. 20 dividido por 1 igual a 20. Como é que nós achamos a porcentagem? Vamos multiplicar. O que nós queremos saber, que no caso aqui é 5, 5 vezes o valor e dividir por 100. Sempre multiplicando. 20% de 50. Então, 20 vezes 50, o resultado divide por 100. É assim que nós vamos descobrir a porcentagem que queremos saber. Faz de conta que os 400, faz de conta não, de verdade. O 400, ele é o 100% que a gente tem. Nós temos 100%. Quanto é 100%? 400 aqui. Então, desses 400, desse 100% aqui total, eu quero saber quanto é 5%. Então, eu já sei que é 20. Eu vou comprar alguma coisa, vamos supor que eu vou comprar, vamos supor, mais ou menos alguma coisa de 400. Vou comprar uma bicicletinha aí, pequenininha, top, bem bonitinha, para meu sobrinho, por R$ 400. Uma bicicletinha daquelas pequenininhas de criança. Mas o vendedor disse que se eu for comprar à vista, pagar, ó, em dinheiro, na hora, eu vou ganhar 5% de desconto. Então, quanto é 5% de 400? 20. Então, eu ia pagar 400. Como eu vou pagar no dinheiro, então eu vou pagar menos 20. Quanto é que eu vou pagar? 380. Deu para entender? Se eu tenho um desconto de 5% e 5% é 20, então eu vou pagar menos R$ 20. Ok? Então, tem gente que não assistiu o vídeo e que não entendeu porcentagem. Aí, foi fazer a atividade sozinho, sem assistir ao vídeo. Então, fica difícil, gente. Nós temos que assistir o vídeo. O vídeo não é grande, gente. Então, vai ajudar, entenderam? Vai ajudar. Vamos novamente. Eu quero 8%. Eu quero saber quanto é 8% de 600. Igual. Quanto é 8 vezes 6? 48. 48, já fiz a multiplicação. Ó. 8 vezes 6, 48. Vou repetir os 2 zeros lá dos 600. E tudo isso eu vou dividir por 100. Eu tenho 2 zeros embaixo, vou eliminar. E vou eliminar a mesma quantidade de zero que eu eliminei embaixo, vou eliminar em cima. 48 dividido por 1, 48. Então, quanto é 8% de 600? 48. Entenderam? Eu só quero saber quanto é 8% de 600. Por enquanto, é só isso aqui, 48. Agora, se eu perguntar, na compra de 600, eu ganho um desconto de 8%, significa que 600 eu devo subtrair os R$ 48 para descobrir quanto eu tenho que pagar. Então, vamos lá. Se eu já sei quanto é 8% de 600, não é 48, e eu ganhei esse desconto, então agora eu vou pegar os 600
e subtrair os 48. 8 para 10, 2. O 1 do 10 desce. 4 mais 1, 5. 5 para 10, 5. O 1 do 10 desce. E 1 para 6, 5. Se eu já sei que 8% de 600 é 48, e que eu ganhei esse desconto aqui de 8% na minha compra, então, o que eu vou fazer? Pegar os 600 menos os 48 e eu vou pagar quanto? R$552, ok? Então, nessa página 173 que você vai fazer, é bom que você faça as continhas num papelzinho ao lado e que você coloque aí apenas o resultado. Quanto é 5% de 400? Quanto é 10% de 400? Para você fazer tudo isso, até mesmo o número 6, você tem que fazer o que eu estou pedindo. Multiplica e depois divide por 100, certo? Porcentagem, multiplica a porcentagem vezes o valor e divide por 100, ok? Vou fazer mais um para que você fique craque. Vamos lá. Eu quero saber 30% de 80. 30% de 80. 3 vezes 8, 24. Aí, eu vou acrescentar o 1 do 30, o 0 do 30 e o 0 do 8. Do 80. 0 do 30 e o 0 do 80. Tudo isso sobre 100. Então, eu vou eliminar os dois zeros de baixo e os dois zeros de cima. Isso deu quanto? 24. 30% de 80 é igual a 24. Se eu lhe perguntei só isso, pronto, você vai responder só isso. Quanto é 30% de 80? 24. Pronto. Agora, se eu disse assim, comprei R$80 de canetas e o vendedor disse que eu tenho 30% de desconto. Então, eu vou pegar 80 menos 24 e eu vou pagar quanto? 80 menos 24. 4 para 10, 6, desce 1, 3 para 8, 5. Então, com 30% de desconto, eu vou pagar R$56. O que eu pagaria 80, eu vou pagar 56. Ok? Tudo certo? Espero que tenha entendido. Não tem segredo na porcentagem. Nós vamos multiplicar a porcentagem vezes o valor total e dividir por 100. Certo? Beijinhos, façam com atenção a página 173 e qualquer coisa eu estou aqui porque deve é, certo? Lembrando do nosso Setembro Amarelo, observe as pessoas ao seu redor, deem muito carinho, muita atenção e não esqueçam, né, que nós precisamos muito, principalmente nesse momento, de muita atenção e de muito amor dos nossos parentes, né? Nós precisamos do carinho dos nossos parentes e nós precisamos dar também esse carinho, tá certo? Tchauzinho e até amanhã.